Maravilha, acho que a gente pode ir começando. Brandão, super obrigada por ter aceito o convite. A gente já se conhece um pouquinho aí de alguns eventos da Crescimento, mas certamente tem muita coisa que você vai contar aqui que eu não sei ainda. Queria que você começasse se apresentando para a gente, falando um pouquinho de você, da tua formação, da tua carreira, para a gente te conhecer um pouquinho. Legal. Aline, muito obrigado pelo convite. Estou super honrado aqui de estar batendo esse papo com você. E deixa eu me apresentar, então. Minha carreira, eu sou formado em Ciência da Computação, pós-graduado em Gestão de Tecnologia da Informação e trabalhei 20 anos nessa área de tecnologia. Trabalhei em várias empresas nacionais, multinacionais, sempre na área de TI. Terminei aí, encerrei essa carreira, me aposentei dessa carreira de TI. A última posição foi no Walmart.com, no e-commerce do Walmart, como head da área de engenharia e arquitetura dessa área. E hoje eu trabalho na Crescimento, uma consultoria de treinamento e desenvolvimento, bastante voltada para o mercado corporativo. Sou um dos consultores e foi um processo aí de transição de carreira que a gente vai falar ao longo desse bate-papo aqui. Casado, pai de 2 lindas mesticinhas japonesinhas, já entrando na adolescência, e hoje eu estou com 45 anos. Caramba, eu acho que eu nunca vi suas filhas, depois eu vou querer ver fotinhos. Elas A são gente lindas. fala muito de propósito, ouve falar, né? Tanto de empresa quanto do indivíduo, mas eu acho que a gente talvez não tenha tão claro o que é isso, né? Assim, talvez para alguns de nós aqui a gente não tenha isso muito claro ainda. Você podia trazer algumas definições para a gente do que seria propósito? O que seria propósito? Eu gosto de olhar para as definições mais simples possíveis, sem muitas firulas, sem muitos floreios. Propósito é você ter clareza de alguns porquês, né? Do porquê que você acorda de manhã, do porquê que você faz o que você faz. É você ter uma conexão muito forte com aquilo que você faz, com aquilo que você corre atrás todo santo dia e com aquilo que você fez quando você chegou no final do dia, aquilo que você produziu, aquilo que você fez. É algo que te... É bem difícil falar de propósito, assim, de colocar em palavras, mas é algo que te move, é algo que te dá... Eu vou falar a palavra mais simples. É algo que te dá tesão de fazer, que faz você se sentir vivo, que faz você se conectar com coisas que te dão muita motivação. Então, ela é muito voltada à motivação interna, uma força motriz de ação que envolve tudo aquilo que a gente faz. Difícil dar uma definição de propósito. Difícil. Eu perguntei, só tem perguntas difíceis aqui para você. E por que é tão importante a gente responder esse porquê, ou descobrir esse porquê, ou ter claro para si esse propósito? Legal. Eu vou falar para você como que eu cheguei nesse processo, né? Quando eu estava ainda na minha posição de executivo de TI, eu fiz muitas formações de liderança né? Eu era um bom técnico que assumiu uma posição de liderança, virei um líder ruim e precisava aprender a ser líder. Foi aí que eu conheci a Crescimento, conheci toda a bagagem que a Crescimento dá e todas as formações para me ajudar na liderança. Conheci ali a abordagem de líder coach, conheci a abordagem que a Crescimento trabalha na gente de entrar em contato com uma missão pessoal ou com um propósito pessoal mais voltado para a liderança, né? Porque quem eu quero ser como líder, quem eu quero ser como um profissional, perguntas que fazem a gente refletir. E entrei em contato com esse mundo, né? Saí um pouco do techniquez do dia a dia e entrei em contato com essas questões. Comecei a observar isso, comecei a prestar mais atenção em mim. Gostei tanto dessa abordagem, gostei tanto desses conceitos de liderança que eu aprendi, que sempre que eu tinha a oportunidade eu fazia mais uma formação nessa área do comportamento humano, uma programação neurolinguística, uma formação em coaching, uma formação em análise comportamental, algo que me ajudasse a entender melhor, a me entender melhor e a entender melhor as pessoas que trabalhavam comigo e me ajudar a gerir essas pessoas. Eu percebi que
as principais dificuldades que a gente tinha em projetos, esse projeto não está saindo, essa entrega não está saindo, não eram problemas técnicos, Aline, eram problemas comportamentais, era um problema de comunicação, era um problema de priorização, era um problema de duas pessoas que não estavam sabendo se relacionar, ou duas áreas. E aí essa abordagem de ajudar as pessoas a trabalhar essas soft skills me ajudou na minha liderança de uma forma geral, me ajudou a assumir grandes responsabilidades e a entregar resultados significativos no meu trabalho. E, aos finais de semana, à noite, eu fazia formações e fazia cursos nessas áreas porque eu fui me interessando demais. Até então, eu não fazia ideia de que eu ia migrar. Eu simplesmente fazia porque me ajudava no dia a dia, esse conhecimento, essa abordagem, e também porque eu gostava, eu tinha muito interesse. E eu comecei a perceber justamente isso, né? Que não é só de maneira técnica que se resolve uma situação. Existe um monte de coisas por trás. Existe a motivação, o engajamento das pessoas, o quanto que elas se comprometem com isso. E aí eu percebi que propósito, valores e todos esses conceitos que até então eram abstratos, mas eu fui trazendo um pouco para um olhar um pouco mais concreto, faziam parte de verdade do dia a dia corporativo também, ou poderiam fazer parte do dia a dia corporativo também. Chegou uma pergunta para você aqui, ó. Quando você fez a transição de carreira, foi quando você encontrou o seu propósito? Danilo Alexandre, ex-colega de trabalho. Danilo Alexandre, nossa, quanto tempo, eu trabalhei com ele, acho que faz uns 15 anos. Danilo Alexandre, na verdade, eu encontrei o meu propósito. Eu, quando trabalhei essa história de propósito e missão, foi num dos treinamentos da Crescimento que eu entrei em contato, qual é a minha missão? E eu cheguei num statement, né, de missão, numa frase de missão, que falava algo no sentido de, eu quero contribuir para o sucesso e felicidade das pessoas. Uma coisa que me faz me sentir realizado é quando eu contribuo para a felicidade e sucesso das pessoas. E uma coisa muito importante sobre propósito, que também vale falar e desmistificar, é que você não encontra seu propósito, ele não está ali para ser descoberto. Você desenvolve seu propósito. Você vai entrando em contato com coisas que te dão motivação, tesão e vão te envolvendo com paixão, e você vai trazendo mais para a sua vida, seja a sua vida pessoal ou profissional. Eu dei sorte de começar a entrar em contato com coisas que eu gostava muito de fazer, por exemplo, me comunicar, ensinar, contribuir para a carreira das pessoas, entregar soluções, e isso existe na área de TI, né? Então eu conseguia trazer mais para a minha vida essas realizações que me faziam me sentir realizado. Então, Danilo, eu não precisei mudar de profissão para me sentir realizado. Eu me sentia realizado já dentro na área de TI, desenvolvendo esse propósito dentro dela mesma. O que acontece é que eu fui vendo que dava para fazer mais ainda em outras áreas ou em outros business. Foi quando eu falei, olha, a Crescimento me fez uma proposta, né, de trabalhar com eles. Eu falei, caramba, é uma coisa que eu já gostaria de fazer quando eu me aposentasse. Acho que dá para me programar aqui, adiantar essa aposentadoria da área de TI e trabalhar com a Crescimento. Então, não é descubra seu propósito, é desenvolva seu propósito. Traz para a sua vida, independente daquilo que você faça, entenda aquelas coisas que te dão muita realização, muito significado e vai trazendo para dentro do seu trabalho. Até que ele toma uma proporção que você consegue perceber que dá para ter mais em algumas outras áreas de atuação. Eu diria que esse é um caminho mais seguro ali para você trilhar. Legal, eu queria que você explorasse um pouquinho mais o seguinte. As pessoas talvez tenham uma visão errada de que se eu estou me sentindo bem, eu encontrei o meu propósito, ou eu estou pleno. Você, no teu trabalho, você não estava assim, absolutamente insatisfeito. Você estava feliz com a tua carreira, você não estava assim, cara, minha carreira é uma tragédia, realmente. Não. Talvez sua vida possa melhorar, né? Você pode estar de uma forma que se sinta feliz e confortável até, mas ela pode ser melhor. Queria que você falasse um pouquinho disso. Aliás, são duas coisas. Primeiro que não tem essa história de eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo pleno. E também, quando você trabalha com o seu propósito, nem todos os dias são maravilhosos e flores e perfeitos. Você tem dias difíceis, dias que dá vontade de
jogar tudo pro ar também. Então, não se iludam com um mundo colorido em relação a isso. É muito mais você encontrar significado, um significado para você maior naquilo que você faz. Eu vou trazer uma metodologia ao longo dessa conversa que ajuda um pouco mais a estruturar essa forma de pensar. Mas isso que você falou é fundamental, Aline. Agora, uma coisa que acontecia é que eu me sentia também, eu brinco, eu dizia que eu apertava muitas vezes o botão soneca do despertador antes de sair para ir para o escritório, sabe? Eu não acordava de primeira e já pulava da cama e já falava, nossa, que maravilha, estou indo trabalhar. Eu apertava algumas vezes o botão soneca ali, e isso é uma coisa para se prestar atenção, sabe? O quanto que você está passando por isso, como é que está sendo acordar para ir trabalhar para você também? É uma pergunta que tem que se fazer. Agora, você pode fazer algo que você gosta e estar num lugar que você não goste, ou realmente você pode estar fazendo que não tem nada a ver com você, além de estar num lugar que não tem nada a ver com você. O que precisa? Um processo de autoconhecimento e bastante conversa ali com pessoas que te ajudem a também reconhecer isso. É importante. Queria que você já trouxesse para a gente aí, queria que você falasse para a gente um pouquinho de Ikigai. Legal. Bom, quando eu comecei a fazer formações de coaching, eu ainda trabalhava na área de TI, e aí eu fiz algumas formações porque me ajudava a ser um líder melhor, a abordagem de coaching, fazer boas perguntas, ajudar as pessoas a definir melhores planejamentos, ali, planos de ação. Uma abordagem de coaching me ajudava como líder mesmo. E aí eu fiz uma formação de coaching com PNL, uma boa formação, e ela precisava que eu tivesse algumas horas de prática para ter um certificado de proficiência. Comecei a atender algumas pessoas à noite, algumas pessoas que viram eu postar no Facebook que eu tinha uma certificação de coaching, e falou, Brandão, você está atendendo? Falei, tô. Depois das 6 é só marcar que eu tô. E comecei a atender algumas pessoas, comecei a ter um prazer enorme de fazer isso, né? Atender essas pessoas depois das 6. Comecei até... E uma pessoa indicava a outra, daqui a pouco, quando eu ia ver, eu estava com a semana cheia de atendimentos. Ali eu bloqueei a sexta-feira para eu ter pelo menos um dia ali que eu não emendasse 2 turnos, né? E uma das coisas que eu percebi ao longo desse tempo que eu fiquei com essa jornada dupla de trabalhando com TI e também atendendo como coach à noite, é que muitas pessoas chegavam para mim não sabendo o que elas queriam. Então, muitas pessoas chegavam e falavam, Brandão, eu quero atingir esse objetivo, me ajuda a estruturar um plano de ação. Legal, mas muita gente chegava e falava, eu não sei o que eu quero. Eu só não estou feliz, mas não sei o que eu quero. E aí eu comecei a perceber uma ausência de propósito, né? Em algumas pessoas que me procuravam. Foi aí, Aline, que eu procurei nas ferramentas de coaching formas de entrar em contato com o propósito. Existem, né, algumas abordagens, algumas perguntas que vão direcionando, mas mesmo assim elas não eram tão profundas. Foi quando eu conheci essa metodologia Ikigai, que ela vai trabalhando várias dimensões da sua vida e vai te trazendo um pouco mais de clareza e de respostas. Então, a filosofia Ikigai, ela é uma filosofia ali da região de Okinawa, ali do arquipélago de Okinawa. São pessoas que eles entendem que ali tem uma longevidade maior. As pessoas ali daquela região vivem mais anos, vivem mais tempo. E mais do que até outros lugares do Japão. Então, não são só hábitos alimentares. Fizeram uma pesquisa e essas pessoas têm uma filosofia. Eles dizem que eles vivem em Ikigai. Eles têm um forte propósito de existência. Eu separei até um vídeo de 2 minutos aqui para mostrar, para ajudar a ilustrar isso. Se eu puder passar, me avisa aqui que eu passo um vídeo sobre... Pode passar, fica à vontade. Pode passar? Eu acho que fica melhor do que eu estou explicando aqui. Olha que legal, olha que interessante esse conceito de Ikigai, gente. Me avisa se já carregou para eu dar play. Está carregado. Ok, então vamos lá. Okinawa には生きがいという言葉があります。毎朝起きる原動力を与えてくれるものだと思います。目覚まし本当に遠くに投げ捨てようかなと思う時もあるんだけど、
我慢して自分のお尻に鞭を打って起きて走りに行きます。踊りの竜舞道場に通っている生徒たちの成長を見るため。そうですね、私の生きがいは、いつも馬に会いに行くために、仕事をしに行きながら、責任を持って人と馬とも接していっていますね。お客さんがね、喜んでもらえたら一番嬉しいんだけど。いや、自分には兄弟もいないし、この孫たちがたくさんたまには孫たちが寄ってくるさね。もう本当これが生きがいである。世界チャンピオンになりたいんだって、俺はなるんだって、家族のために、チームのために、自分自身のために、ということが生きがいですね。家族があったり、友達がいたりいて、みんなに助けられて、こいつのために助けたいとか、それを国も思わずできたり、仕事も目標があって、それに対しての勉強や努力は全然疲れない。苦にならない現状のことじゃないですかね。一日楽しむために起きてます。沖縄では、ハッピー、毎日が、幸せであれば、それで生きがい。Então, isso é o que está por trás dessa história de Ikigai, né? E o pessoal aqui do Oriente meio que estruturou isso em um fluxozinho para você conseguir pensar sobre essas questões. Agora, se você reparou no vídeo, eles trazem significado para o que eles fazem. Então, um pescador, em vez de se considerar simplesmente um pescador, ele entende que ele é a pessoa que alimenta a população. Uma professora, ela entende que ela é a pessoa que ensina as próximas gerações. Então, eles enriquecem de significado as suas vidas, né? Essa já é o que eu falei, desenvolva um propósito, não é algo que está descoberto para você, encontrei meu propósito. Não, desenvolva, traga significado para aquilo que você faz, que para você já tem importância. E eu preparei um slide aqui para ajudar a falar sobre isso de uma maneira mais gráfica aqui. Posso compartilhar? Sim. Bom, uma forma de pensar sobre isso, Aline, é assim. Pensa em tudo aquilo que você ama fazer, seja profissionalmente ou na vida pessoal. Pense naqueles verbos que são importantes para você, que têm um peso diferente. Aqueles verbos que você nem vê o tempo passar, coisas que você ama fazer. Então, escrever, construir, ensinar, aprender, resolver, se comunicar, competir, colaborar. Pense em alguns verbos que, quando você pensa em coisas que você ama, estrutura isso em formato de verbos. É um exercício mesmo. Você, a cada dia, começar a pensar e falar assim, como eu gosto de fazer isso? Até no meu tempo livre eu estou fazendo isso. Isso foi um exercício que eu fiz comigo mesmo. Então, eu comecei a descobrir o quanto que eu gosto de contribuir para o sucesso da carreira das pessoas, de contribuir para a felicidade das pessoas, o quanto que eu gosto de explicar e de me comunicar. Aí, quando você começa a perceber isso, você começa a perceber alguns padrões na sua vida. E aí fica mais fácil você trazer mais disso para a sua vida. À medida que você traz mais isso à sua vida, você fica bom. Você fica acima da média naquilo, em algumas coisas que você faz. Você fica realmente diferencial. As pessoas te pedem ajuda. Então, quais são essas coisas que são verdadeiros talentos que você faz com muita naturalidade? Essas coisas que você faz com naturalidade requerem menos energia do seu cérebro, do seu corpo para você fazer. Então, é muito mais prazeroso fazer, é muito mais gostoso de fazer. Quais são essas coisas? E se você encontrar ali a intersecção dessas coisas, você encontrou coisas que você faz com muita paixão, seja profissionalmente ou não, coisas que você faz com muita paixão. Importante também, né, ninguém vive só de amor em uma cabana, é você capitalizar, é você gerar sustento em cima disso. Quais são algumas coisas que você pode ser pago para isso? Coisas que você faz bem
que as pessoas te pedem ajuda, você faz com muita naturalidade e que, inclusive, você pode cobrar por esse serviço, ser pago por esse serviço. Se você descobrir coisas que são seu talento e que você pode ser pago, você está trabalhando com muita vocação, você encontrou sua vocação. E para fechar essa estrutura, quais são coisas que o mundo precisa, que você vai deixar um legado no mundo, que é bom para o mundo, que existe demanda no mundo, que você vê ali que você pode contribuir para o mundo. Isso dá um senso de contribuição. Quando o mundo tem uma demanda para você e ele te paga para isso, você encontrou uma profissão ali, né? Existe uma demanda do mundo e ele paga para isso. E aí, para fechar ali aquele ciclo, se é bom para o mundo e ainda você tem a sorte de você amar fazer, você está vivendo uma missão ali, você está deixando um legado. O epicentro disso tudo é o Ikigai. Você conseguir encontrar algumas coisas que geram essa conexão com isso tudo é Ikigai. E quando você faz isso, você traz para a sua vida uma sensação de produtividade, de plenitude, de significado. É um tesão, é agradável viver dessa forma. Então, esse é um jeito bem prático de olhar para essa estrutura. Então, se eu for te responder o que é o Ikigai, esse é um jeito de olhar para isso. Deu para... Isso pode ser uma forma de pensar ou de tentar estruturar o propósito, né? Que veio uma pergunta aqui, como é que então a gente caminha para essa direção de definir propósito, né? Eu acho que essa é uma metodologia que ajuda a pensar, né? Essa ajuda bastante, vai trazendo consciência sobre essas coisas, porque a verdade é o seguinte, quando você faz algo que você gosta, você não está pensando nisso, você não faz consciente. Daqui a pouco, quando você vai ver, você está fazendo. Pensar dessa forma começa a trazer para o seu consciência. Poxa, eu faço isso. Quando eu entrei em contato com essa filosofia de Ikigai foi em 2015. Eu ainda estava trabalhando ali como na área de arquitetura e engenharia de sistemas. E eu falei, nossa, eu tenho verdadeira paixão por contribuir para o desenvolvimento das pessoas, para a solução de algumas coisas. E eu comecei a perceber uma coisa em mim, sabendo disso, né, sabendo que eu tenho paixão por fazer isso, vocação até para fazer isso, eu comecei a perceber que alguns dias da minha semana eu estava com um humor melhor. Eu estava feliz, indo trabalhar feliz, voltando feliz do trabalho. Eu comecei a me perguntar, o que eu tive hoje, o que eu tenho hoje para estar me sentindo bem. Comecei a abrir minha agenda e olhar ali, reunião disso, reunião daquilo, e comecei a ver um padrão. Eu estava participando de um programa de mentoria, eu era mentor de alguns mentorados ali na empresa, e sempre que eu tinha sessão com esses mentorados, eu percebia que eu estava num estado muito prazeroso, interno, num estado interno muito agradável. Opa, isso está me dizendo alguma coisa. Então, eu fui pegando pistas, né, desse meu estado interno também sobre essas coisas. Já consciente disso e já percebendo ali coisas que recarregavam a minha bateria naturalmente, sabe? Então, essas foram pistas. Muitas vezes a gente está no automático no dia a dia e vai continuar no automático, vai passar segunda, terça, quarta, vai chegar sexta no automático, oba, sexta-feira, sextou, domingo vai sofrer porque tocou a musiquinha do Fantástico e volta para o automático. É importante sair do automático e pensar nessas coisas também, refletir e começar a perceber quais foram as coisas que você fez que te trouxeram esse estado para você poder conectar e buscar atender ali essa mandala, né? A gente chama de mandala Ikigai. Autoconhecimento é essencial, né, Brandão, para você caminhar nessa direção, né? O Fábio Egami mandou uma pergunta aqui pedindo algumas dicas de formação para ajudar o pessoal a desenvolver autoconhecimento. E mandou um abração. Um abraço para você, Fábio. Que legal que você tá presente. Bom, algumas dicas de formação. Eu vou falar as minhas dicas de formação, né? Eu acho que o que eu posso contribuir aqui é com a minha experiência própria aqui. As formações que me ajudaram muito, a principal delas foi Practitioner em Programação Neurolinguística. Aí eu acabei emendando uma formação em Master em Programação Neurolinguística e essa formação me ajudou muito, não só a me entender, a me trazer um pouco mais de autoconhecimento, mas também entender ali o comportamento humano e as motivações do comportamento. Foi uma formação bem divisora de águas ali. E a partir dessa formação, aí sim, eu fui fazendo outras formações de coaching e depois eu fiz a formação de coaching especificamente para o Ikigai.
E agora, como eu trabalho com desenvolvimento humano, como eu chaveei minha carreira, eu faço aí uma média de 2 formações por ano, né, pela crescimento ou não, porque faz parte do meu trabalho. Então, é um bichinho que te pica, você vicia e vai fazendo, né? Você também, Aline, de vez em quando eu te vejo ali nas formações da crescimento, também fazendo algumas formações significativas ali. Tem feito bastante coisa. O Romildo perguntou como é que você fez para manter a motivação em relação ao seu propósito, né? Você não desistir e caminhar na direção dele. Como é que eu fiz para manter a motivação em relação ao meu propósito? Romildo, foi começar a prestar atenção realmente nas coisas que me traziam essa sensação de plenitude, de trazer significado, as ações do dia a dia, as atividades do dia a dia que me faziam sentir dessa forma. Por exemplo, quando eu entregava um projeto, quando eu me envolvia com a solução de algo na área de TI, quando eu contribuía para o desenvolvimento da carreira de um liderado ou da carreira de um mentorado, e percebia o quanto que isso me trazia prazer, isso me movia, isso me movimentava para fazer isso. E aí, quando eu decidi que eu vou, quando eu me aposentar, trabalhar com isso, aí te ajuda, né? Porque você, nas demandas difíceis ali, que você também tem no dia a dia, em qualquer emprego, né? Que você tem coisas que você faz sem gostar de fazer, porque precisa fazer, você fala, bom, mas isso aqui está me ajudando a também construir ali meu pé de meia, minha estrutura, para poder, mais para frente, fazer um pouco mais daquilo que eu mais gosto, né? Tem isso também. Olhando para a tua jornada, o que você percebe que mais mudou? O que mudou em você, assim, se você tivesse que apontar características suas, ou comportamentos, ou sentimentos, de antes de você começar a entrar em contato com você mesmo, para você agora? Meu Deus, que pergunta boa, Aline. O que mais mudou? Uau! Nossa, é difícil dizer por onde começar. Mas eu vou tentar falar de um jeito bem... mudou muito a maneira como eu vivo a vida, assim. Ela tem sido muito mais com propósito e de propósito. Sabe quando você faz as coisas de propósito, porque você quer mesmo? Poxa, eu quero me envolver com isso, eu quero pagar esse preço porque isso é algo que vai contribuir. Então, eu tenho vivido menos nesse modo automático, nesse modo dia atrás dia. Uma coisa fantástica é que eu não tenho depressão de domingo à noite, eu tenho tesão de, nossa, amanhã vai começar mais uma semana, vai começar o projeto com o cliente tal, o treinamento com o cliente tal. Isso é muito gostoso, você saber que as suas atividades, aquilo que você faz no dia a dia para o seu sustento, é algo que você faz com prazer, que você faz com tesão. Então, isso mudou muito, assim. Eu nunca mais tive um processo de... Sabe quando você está acabando as férias, você fala, segunda-feira acaba minhas férias. Acabou a luz aqui. Estourou um transformador aqui. Vocês estão aqui? Tô te vendo. Nossa, estourou um transformador aqui na rua, piscou tudo, piscou a luz, piscou tudo. A internet está dizendo que está instável. Como é que está aí? Ixi, Maria, eu acho que eu vou entrar pelo celular, viu, Aline? Tá bom. Estou com uma internet instável. Tem um transformador aqui na Marginal Pinheiros estourando aqui. Eu não sei como é que está para vocês. Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Voltou? Tá tranquilo. Eu vou deixar o link no celular. Se cair, você entra no celular. Por enquanto tá tranquilo. Você entrou pro Wi-Fi, agora eu já entendi. Dados de celular? Achei que você fosse entrar no celular. Eu ia entrar no celular, mas eu tô no Wi-Fi por enquanto. Tá dando uma piscada na luz, mas em termos de internet, tá tranquilo. Tem um transformador aqui eu não sei se caiu uma árvore em cima dele. Eu moro no 22º andar, então eu consigo ver a rua ali. Tem um transformador piscando ali, toda hora dá umas explosões. Até me assusta e apaga tudo aqui em casa. Tá chovendo? Vamos lá, vamos ver. Se ficar instável, eu entro pelo Zoom no celular aqui, a gente faz pelo celular. Tá bom. Tá chovendo?
Interessante. Está chovendo, mas não está chovendo tão forte aqui na região de Interlagos, onde eu moro. Vamos lá, me perdi aqui na fala. Onde é que a gente Você estava? estava falando como é que você tem vivido a vida, né? Fazendo as coisas com propósito de propósito, né? Acho que eu estava te perguntando o que você mudou, né? Lá de trás para agora. Isso tem sido uma coisa. Eu tenho feito as coisas de propósito, sabe? Aquilo que a gente fala que eu tenho feito isso com muita vontade de fazer, querendo fazer. Isso faz toda a diferença no dia a dia, né? Ainda mais eu que trabalho com treinamento, o participante percebe se você não está afim de estar lá ou se você está lá de má vontade, né? Então, isso é fundamental para o meu dia a dia hoje, para o meu trabalho. As tuas relações, na tua relação com a tua família, com os teus amigos, você sentiu impacto nas relações ou não? Eu não senti impacto, só mudou o meu círculo, né? Antes eu andava muito mais com a galera da TI e hoje eu ando com a galera os consultores, o pessoal de treinamento e desenvolvimento humano. Mudou um pouco o meu círculo de amizades. E aqui em casa, o que mudou é que o papai tem mais tempo agora, né? Porque na TI o papai trabalhava de madrugada, de dia, de noite, de final de semana, de tudo quanto é horário. E hoje eu trabalho num horário comercial, ali, horário onde são efetuados os treinamentos. Então eu tenho tido mais tempo de qualidade também. Outra coisa que mudou eu tinha 20 anos de carreira de TI, estava ali numa posição significativa e mudei para a área de treinamento para começar praticamente do zero. Então mudou também a minha renda, diminuiu drasticamente. Eu me planejei para isso e diminuiu também. Então mudou também meu padrão de vida, né? Diminuiu meu padrão de vida igual era antes, não tem mais aqueles bônus de executivo e tudo mais, mas eu me planejei para isso também. Então isso é algo que é importante considerar. Você não vai, uma transição de carreira inevitavelmente envolve um planejamento financeiro significativo. Yuri Ramos mandou uma pergunta aqui no YouTube. Uma pessoa que nem ama nem odeia o seu trabalho e está ok com isso, não tendo necessariamente um propósito claro, isso é um problema? Como ele mesmo disse. Oi, Yuri, um abraço para você. Yuri é um amigo querido, diretor do MIT, Aline, uma pessoa bem bacana para você bater um papo com ele também, hein? Fica a dica aí, você que tem bastante gente interessante. Se eu estou ok com isso, Yuri, a primeira coisa é isso. Se você está de boa, se está tudo bem, porque vamos combinar, né? A gente não necessariamente a gente vai viver vidas onde a gente vai construir coisas muito significativas. Se eu tiver uma vida que eu estou ok, uma vida que eu acordo, faço coisas que eu gosto, não necessariamente eu tenho essa necessidade de ter um propósito, eu não vou falar, então não procure a sarna para se coçar, continua vivendo. Se está bom para você, continue. Eu acho que também a gente precisa tomar cuidado de que precisa encontrar um propósito para tudo. Se você não faz questão, se isso não conversa com você, se você é uma pessoa mais racional, então seja racional. O importante aí é você ter um alinhamento de valores, né? Você encontrar aquilo que você valoriza e você viver garantindo que você tenha esses valores na sua vida. Eu acho que aí entra um pouco mais um conceito de valores do que de propósito, Aline. Então, vou aproveitar a tua fala de valores, vou caminhar para a cultura. Queria que você falasse um pouquinho da importância do entendimento do propósito, né? Tanto para a empresa quanto para as pessoas, quando o assunto é cultura organizacional. Bom, Bom, eu trabalho hoje na Crescimento. A Crescimento é uma empresa que tem um propósito super claro, né? Transformar pessoas em líderes extraordinários, empresas em organizações mais sustentáveis e humanas. E todas as pessoas que ali trabalham têm uma conexão com esse propósito. De alguma forma, esse propósito se encaixa com o meu. E eu vou te dizer, sim, faz a diferença no corporativo. As pessoas trabalham com maior engajamento, com maior comprometimento, com maior protagonismo, não tem esse negócio de ficar reclamando. O que eu posso fazer diferente, então? Em vez de reclamar, a gente brinca, a gente na Crescimento, em vez de falar a gente fala para, né? E vai falar com a pessoa e tentar resolver, porque o propósito é comum ali. Então, sim, eu entendo
E hoje, vivendo isso no dia a dia numa empresa que vive o seu propósito, eu entendo que isso é bem, bem significativo, sim, bem importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, a Crescimento sempre toca no assunto do equilíbrio das energias, né? E eu sei que você é uma pessoa que se preocupa com o equilíbrio dessas energias de alguma forma, ainda que seja difícil efetivamente equilibrar as 4 dimensões aí das energias. Eu queria que você falasse um pouquinho das energias, da importância da gente buscar o equilíbrio, né, da atuação dessas energias. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, até para explicar para eles o que é. E se Legal. Você percebe alguma conexão desse tema, equilíbrio das energias, com o propósito de forma geral. Legal. Olha só, eu vou falar de energia de um jeito bem, bem pragmático aqui, para, né, você que é engenheira vai me entender. Energia, para não ficar ali viajando aqui, energia é o seguinte, é quantidade e qualidade de energia. Ou a sua energia está alta ou ela está baixa, então você tem o eixo da qualidade, e você tem o eixo da quantidade, ou você tem o eixo da qualidade. Ou a sua energia está boa, está positiva, ou a sua energia está negativa. Então, se você juntar esses 2 eixos de quantidade e qualidade, você vai formar 4 quadrantes ali. Então, me acompanha aqui. Se a minha energia está alta e ela está positiva, eu estou num quadrante ali onde eu estou performando, eu estou empolgado, eu estou feliz, eu estou motivado, eu estou pilhadaço, né? É uma energia alta e positiva. Ela pode estar alta e negativa. Eu estou com raiva, eu estou irritado, eu estou, né, querendo matar um. Esse é um quadrante chamado, o primeiro quadrante é o quadrante da performance, onde você vai ter melhores decisões, ações, vai performar melhor. Esse quadrante da energia alta e negativa é o quadrante da sobrevivência, onde você vai atuar na energia da raiva. É uma energia importante, é uma energia de força ali, né? Mas ela é uma energia que não dá para ficar o tempo inteiro ali, é uma energia para sobrevivência. Tem o quadrante baixo da energia negativa, e aí a gente está falando de deprê mesmo, sabe? Não tem energia nem para sair da cama. É um quadrante que você precisa tomar cuidado, é o quadrante conhecido como burnout, e aí você precisa de ajuda ali para, né, mudar essa energia. E tem também o quadrante da energia positiva, só que baixa. Estou sereno, estou tranquilo, estou calmo. Não dá para ficar no da performance o tempo inteiro, é impossível ali, né? Você tem que oscilar essa energia. Obviamente, oscilar no quadrante positivo. Então, da performance para tranquilidade, para calma. E a crescimento, tem esse conceito aqui que eu estou te falando, é o envolvimento total, né? Tim Lower e Tony Schwartz, o poder do envolvimento total. E aí ele fala que para você poder trabalhar esses quadrantes de energia, primeiro entender que a energia é composta por 4 partes. A nossa pilha de energia é composta pela energia física mesmo, como é que está a qualidade do meu sono, minha alimentação, minha hidratação, minha disposição física. A energia mental, como é que está a minha concentração, meu foco, meu raciocínio, minha capacidade cognitiva. A energia emocional, o quanto que eu estou ali emocionalmente, como é que eu estou cuidando das minhas relações. E a energia espiritual, que é o meu alinhamento de propósito e valores. Então, é física, mental, emocional e espiritual. Valores e propósitos, eles contribuem para a parcela espiritual ali, né, que é a força da energia. A emocional é a qualidade da energia, a física é a quantidade da energia que você tem. E aí, para você trabalhar essa bateria de energia, essa pilha, você precisa ter rituais. Então, por exemplo, um ritual que me ajuda com um pouco de cada, meditação diária, me ajuda com a mental, com a emocional. O ritual de me hidratar, né, de tomar pelo menos 2 litros d'água. Eu estou agora fazendo uma reeducação alimentar com a minha esposa, ela é terapeuta ayurvédica, então já emagreci 6 quilos e estou cuidando da minha alimentação para cuidar da minha energia física. Então tem rituais ali, ritual emocional, ligo para os meus pais, todos os dias falo com ele, todos os dias, seja por WhatsApp ou seja por ligação, é um ritual de energia emocional, que alimenta a minha bateria emocional. Você tem que ter ali rituais diários e repetitivos para você cuidar da quantidade e da qualidade da sua energia. E se perceber em que quadrante você está. Se eu estou no quadrante da energia negativa com raiva, não é um quadrante para tomar boas decisões ou para ajudar. Eu preciso me perceber, dar nome para isso, e a partir desse nome que eu dou, eu consigo ter a estratégia para ir para o quadrante ideal para poder performar. Então, esse é o jeito mais pragmático, mais técnico que eu tenho de falar sobre energia de uma maneira que dê para trabalhar isso ali. Maravilha. Para fazer uma pergunta difícil.
Como é que isso conversa com o propósito, né? Assim, para ainda tentando estruturar, lógico, as coisas não são tão lineares assim, mas alguém que está distante do seu propósito, estaria onde nesses quadrantes, né? Só para ilustrar um pouco. Na verdade, o propósito, ele é um dos elementos que alimenta a sua bateria interna. Alinhamento de propósito, alinhamento de valores, contribui muito com a sua energia, que a gente diz a parcela de energia espiritual. Espiritual no sentido de valores, de alinhamento de propósito, de valores. Se você não tem esse alinhamento, ou se você está fazendo algo que vai contra os seus valores, te falta força, te falta motivação, te falta punch para fazer aquilo. É só você pensar em alguma coisa, só pensar na possibilidade de fazer algo que vai totalmente contra os seus valores. Você não consegue nem se mexer, né, na direção disso. Então, te falta força. E a energia, o propósito e valores contribui com essa energia que a gente chama de espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido de valores e propósitos. Te dá força para agir, te dá motivação. O Marcelo Brisk mandou aqui. André, uma vez que já tem experiência prática na mudança de plano de vida, se você tivesse que tomar uma nova decisão, mudaria de rumo novamente? Você rejuvenesceu? Que legal, Brisk, um abraço para você. Brisk é um querido também. Uma coisa que eu digo, eu sou daquela geração que você tinha que escolher quem você quer ser quando crescer, tinha que escolher a faculdade e você ia ser aquilo para o resto da vida. Eu sou dessa geração, que, né, eu aprendi desse jeito. E ainda bem que eu desconstruí isso e fiz uma mudança de carreira aos 42 anos. Estou super feliz da vida. E, Brisk, eu faria outra mudança se necessário for, se eu ver que eu vou ter mais realização pessoal, que eu vou viver mais ali os meus valores e meu propósito, faria outra mudança. Então, sim, faria quantas mudanças forem necessárias. Hoje em dia, é muito mais fácil, inclusive, você fazer isso. Tem muito mais recursos, é muito mais fácil você construir um bom networking. Antigamente, não tinha Facebook, Instagram, LinkedIn, não tinha nada. Você tinha que construir um networking ali na raça. Hoje em dia você consegue manter contatos igual eu mantenho com essa galera, com um grupo de WhatsApp, cuidando, nutrindo isso. Então, faria sim, farei se eu achar que é necessário. Agora, o que precisa? Um bom networking, precisa se planejar financeiramente, precisa construir a sua reserva e cuidar bem de uma reserva financeira, precisa de muito autoconhecimento para ver se não é fogo de palha ou se é isso mesmo, e precisa ter boas pessoas para você conversar, pessoas ali que você vai se aconselhar, sejam elas profissionais ou sejam grandes amigos que tenham tido essa experiência para ter um papel de mentores ali. Eu acho que essa estrutura vai te ajudar. Precisa de uma altíssima dose de protagonismo, né? Eu queria aproveitar para pedir para você falar sobre isso. Aline, eu acho que, aliás, nada na vida se faz... Se você não é protagonista, tem duas posturas que você assume se você não for protagonista. Ou você vai ser indiferente, ou você vai tentar ficar neutro e indiferente, ou você vai ser vítima da situação, sabe? Aquela vítima da situação. E ser indiferente ou ser vítima da situação são duas posições que não vão fazer nada pela sua carreira, não vão fazer nada pela sua felicidade, não vão fazer nada pela sua vida. Então, a vida se vive de uma postura, de uma posição de protagonista. Como é que eu diria para você aumentar seu nível de protagonismo? Se faz algumas perguntas diante dos desafios, das situações difíceis. Se pergunta, dessa situação, que parte dela eu posso mudar ou influenciar, né, ou controlar? Nessa situação, que parte eu posso mudar ou influenciar ou controlar? Se eu fosse começar por uma pequena parte, por onde eu começaria? São perguntas que já te mudam, te tiram de qualquer mentalidade de vítima ou de neutro, ou de indiferente, para uma ação de protagonista. Então, sim, protagonismo é fundamental na carreira, na vida pessoal, em qualquer aspecto da vida. Muito bom. Bruno Damasceno colocou uma pergunta maravilhosa aqui. Como é que você lida com os momentos de dúvida e de autoquestionamento? Você faz uma reavaliação com frequência do propósito, né? Boa, excelente pergunta, Bruno, um abraço. O Bruno é um querido, o Bruno é um cara que me ajudou muito a fazer essa transição de carreira, ele foi um cara que me deu muito feedback ali sobre o que ele considerava que eu era bom, o que ele considerava que eu
tinha facilidade de fazer. E, Bruno, sim, eu tenho meus momentos onde eu questiono se é isso mesmo, porque, como eu falei, viver de propósito e viver o seu propósito também tem dias ruins, tem dia que não dá certo, tem dia que... tem dia ruim, tem espinhos também. Então, sim, e é natural e é saudável se questionar se é isso mesmo. Aliás, eu queria deixar algumas perguntas para vocês se fazerem nesse processo de propósito, ou de mudança, ou de qualquer escolha. Posso fazer já, Aline, deixar essas perguntas? Pode, por favor. Você tem que se perguntar e saber a resposta. O que na sua vida você quer manter? O que é importante na sua vida você manter, que você quer continuar mantendo? E anota aí todas essas coisas que para você quer manter. O que você quer mudar? O que na sua vida você quer mudar? Não tá bom, tô insatisfeito, quero mudar. Faz a lista de coisas. E o que você não quer de jeito nenhum para você? Você tem que ter esses 3 pilares ali, sempre claros para você. Porque sim, tem momentos de dúvida, tem momentos de questionamento. E aí, quando você tem algumas clarezas do que você quer manter, o que você quer mudar e o que você não quer, você consegue ali entender se é só uma situação, uma insatisfação passageira, ou se você precisa de uma nova mudança. Eu acho que isso te ajuda. Brandão, para quem quer começar essa discussão consigo mesmo e precisa de um apoio profissional, que profissionais essa pessoa poderia recorrer? Que tipo, ou ação de treinamento, ou ação de desenvolvimento, ou profissional? O que você tem para orientar alguém que quer ter essa discussão? Olha, um profissional que tem uma estrutura para fazer boas perguntas e para te ajudar a refletir e a agir, refletir, agir, é um bom processo de coaching. Então, se você conhecer um bom profissional, um bom coach, ele vai fazer boas perguntas, vai ouvir suas respostas e vai ver se você está se enganando ou se você realmente chegou no cerne. Então, um processo de coaching, eu acredito que vai ser bastante assertivo nisso. E qualquer treinamento ou processo que te ajude a se conhecer melhor, né? Assessments e treinamentos que te ajudem a se conhecer melhor. E, gente, peçam feedbacks para as pessoas, perguntem para as pessoas o que você deveria continuar fazendo, o que você faz bem, o que você deveria fazer diferente, começar a fazer, e o que você deveria parar de fazer. Perguntem para as pessoas que convivem com você. Isso vai te dar cada vez mais uma melhor percepção, né? O olho não vê o próprio olho. Então, peçam para as pessoas, vá construindo esses padrões para te ajudar a ter clareza e uma boa percepção, uma autopercepção cada vez melhor, né? Perguntaram aqui, o que você acha que é mais fácil de alcançar ou de definir? O propósito pessoal ou corporativo? Propósito pessoal ou corporativo? Eu acho que o propósito... É que eu não entendi o contexto, porque assim, o propósito corporativo eu defino se eu sou o CEO da empresa ou se eu faço parte do board da empresa ou do corpo de liderança para escrever esse propósito, né? Acho que é mais uma pergunta se é mais difícil o indivíduo se questionar ou se é uma empresa estabelecer um propósito para a própria organização. Eu vou dizer que o ser humano é uma criatura muito mais complexa do que uma empresa. Uma empresa, ela produz algo, ela tem algum serviço, ela consegue conectar esse serviço a algo que ela faz, entender o bem que ela gera, o impacto que ela gera, e a partir disso que ela faz e do impacto que ela gera, ela consegue escrever um bom propósito ou um propósito que faça sentido. Agora, o ser humano é uma criatura tão complexa e tão cheia de variáveis. Um dia eu quero isso, outro dia eu não quero mais. Então, eu acho que o individual é sempre o desafio maior, né? Maravilha. A gente está caminhando para o finalzinho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no YouTube. Não. Tem uma frase que tem um livro chamado Alma e Moral. Não sei se você conhece, do Newton Bonder. Eu sou apaixonada por esse livro, já li algumas vezes. Lembro muito claramente a primeira vez que eu li esse livro. Eu tinha 20 e poucos anos, não fez o menor sentido para mim. Eu tinha 25. Li assim, não me tocou. E depois disso já li muitas outras vezes. Se eu tivesse que escolher um livro, é esse livro. E esse livro tem uma frase, uma fala que eu acho maravilhosa e que para mim conversa muito com essa história
de desenvolver seu propósito, né? A frase é a seguinte, que eu queria deixar para vocês aí, para vocês refletirem. Uma boa velhice é aquela que desfruta dos louros de uma vida não desperdiçada. Isso me cruza da seguinte forma, né? Assim, eu acho que a maior dor que eu poderia sentir é eu chegar numa idade, né, mais avançada e falar, caramba, era aquilo que era a vida e eu não vivi. Né? Então, eu acho essa frase maravilhosa. E queria te convidar, Brandão, a deixar uma frase, uma inspiração, uma fala, alguma coisa para a gente aqui. Legal, legal. Eu conheço Raul Moral, eu assisti a peça de teatro aqui em São Paulo, sensacional, você sai muito mexido. Adorei que você trouxe essa fala e essa referência, e é incrível mesmo. E é um livro que cada vez que você lê, você tem outros insights, né? Não, é muito poderoso. Bom, eu quero, de bate-pronto aqui, falar o seguinte. Para você que... O Fabossi diz muito isso, Marco Fabossi. O futuro, ele não é um lugar para onde a gente está indo. O futuro é um lugar que a gente está constantemente construindo. Então, escolha bem as suas ações e vá em direção à construção desse futuro que você deseja. Não viva a vida lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Lembra que o futuro é um lugar que você constrói, né? Boa parte disso você constrói. Então, o futuro não é um lugar para onde você está indo, e sim um lugar que você está construindo. Muito bom. Super obrigada, gente. Obrigada, Brandão. Muito obrigada. Volte. Eu acho que esse papo de carreira pode ser um bom papo para a gente ter. Carreira é sempre um assunto que as pessoas se interessam. Obrigada pela tua disponibilidade, pela tua simpatia de sempre, seu sorriso aí maravilhoso. Nos vemos em breve. Eu que agradeço, para mim, uma honra. Eu sou super seu fã, você sabe disso. Sou seu seguidor ali no Instagram e seu fã da sua inteligência, da maneira como você rapidamente ali lida com as suas demandas. E super honra, super obrigado pelo convite. Conte comigo, é só convidar que eu vou adorar ter outras conversas aqui com você e falar desse assunto que, para mim, nem vejo a hora passar quando eu estou falando disso. Tem que até tomar cuidado. Então, obrigado, um beijo enorme para você. Obrigado, galera que participou e prestigiou. Obrigada. Um beijo. Obrigada, gente. Um beijo. Valeu, pessoal. Marcelo tá mandando um abraço. Outro para ele. Um abração para ele.